Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor, um canal de mensagens bíblicas com contexto teológico e para aplicação prática no nosso dia a dia. Hoje, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, e aí, como é que está a semana? Muitas complicações, né? Muitas lutas, muitos pedidos. Esse capítulo de Paulo aos Romanos, esse versículo, ele é muito claro. E quando ele fala que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, nosso espírito é fraco, nós somos fracos. E ele consola-nos. E apesar da sua dificuldade, você tem sido consolado pelo Espírito Santo, talvez nem perceba. E ele está lá sempre com gemidos inexprimíveis, né? Nos confortando, nos consolando, meus irmãos. De acordo com a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, quando fala no versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, meus irmãos, Deus não é nosso serviçal, não é nosso mordomo. Preciso entender isso. E a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia, a gente precisa ter em mente que ela é a vontade de Deus, mas para a gente entender a Bíblia é preciso estudar. Teologia bíblica só se faz na Bíblia. Não se faz teologia bíblica com filósofos, com pensadores ou com teólogos. A teologia é bíblica e a teologia bíblica se faz na Bíblia. A Bíblia não serve a teologia, mas a teologia é que serve a Bíblia. Não precisa entender. E outra coisa, a Bíblia não é um amuleto, Deus não é nosso mordomo. É igual aquele pessoal, vou abrir aqui hoje, deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, né? A gente faz isso, acreditando que isso aqui é um amuleto. Não é. Deus, meus irmãos, quando fala que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de acordo com a vontade dele, meus irmãos. Deus, ele é providente, ele é previdente. Seja qual for a sua dificuldade que você está passando, saiba que Deus, ele está do seu lado, providente. O Espírito Santo está intercedendo por vocês e vocês não estão percebendo, com gemidos inexprimíveis, consolando a gente. Porque a gente está aqui para fazer a vontade de Deus e não Deus fazer a nossa. Mas tenham certeza que seja o que você estiver passando, Deus fará sempre o melhor para nós, porque nós não sabemos o que pedimos e pedimos mal, como está escrito, mas o Senhor sabe, Jesus Cristo sabe, meus irmãos. E aí, quando fala aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente. Qual é o seu problema? Se o problema é contra você, não tem problema, mas Deus é por você, está com você no problema. Ele está ali te sustentando no meio do problema. E com certeza o Espírito Santo vai te iluminar a fazer a vontade de Deus e com certeza vai mostrar a saída segundo o coração que Deus quer para ele, que é o seu coração, segundo a vontade do Senhor. O Senhor é o Senhor, ele é o dono da nossa história. Então, meus irmãos, seja o que vocês estiverem passando,
todos nós passamos dificuldades, muitas lutas, tenho certeza que o Espírito Santo está nos ajudando na nossa fraqueza. Tenho certeza que Deus sempre age em todas as coisas, não é em uma coisa não, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E nós amamos a Deus. E Deus nos amou tanto que deu Jesus para a gente ser salvo da ausência de Deus, sermos salvos do pecado, sermos livres da culpa do pecado, meus irmãos. Novamente, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, pode estar faltando tudo, mas Deus está te consolando. Você está com um problema para resolver? Confie no Senhor, que Ele vai te iluminar a resolver aquele problema, e Ele é o Senhor da resolução do seu problema, em todos os aspectos da sua vida, mas segundo a vontade dEle, porque Ele é por nós. Então, meus irmãos, fale sim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada pode me afetar em falta, porque o Senhor não está me faltando. Por que eu vou temer? Se eu estou, como diz o Salmo 91, se eu estou abrigado embaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Descanse, meu Senhor. Descansar no Senhor é abrir mão, descansar no Senhor, na verdade, é abrir mão da nossa vontade na nossa vida e deixar que o Espírito Santo faça a obra dele na nossa vida. Está com problema? Todos nós temos problemas, seja qual for qualquer área. Confie no Senhor, meus irmãos. Confie. Ore, joelho no chão, orando sem cessar. Orando sem cessar, meus irmãos. Esse é o maior trunfo, essa é a maior arma que Deus nos deu. O consolo do Espírito Santo é oração. Que oração, além lógico que a gente pede, a oração é um relacionamento. Você está conversando com o Pai. Tenha essa intimidade. Tenho certeza. Está com dificuldade? Está com alguma coisa? Confiem no Senhor. Ainda que demore a sarar, mas passa. Confie no Senhor, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, meus irmãos. Que nós estejamos prontos para estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia e ter o conforto da palavra de Deus nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando em todas as nossas tribulações. E que Ele esteja sempre nos falando aos nossos ouvidos, intercedendo nas nossas fraquezas. Amém. Glória a Deus.